Augusto se sente proprietário da fazenda Bonita e ordena a Alzira que comece a colheita das uvas. Carlos, procurador de Jerônimo, o proíbe de entrar na fazenda até que o contrato de compra e venda esteja assinado e aponta uma arma para ele. Carlos atira em uma cobra e assusta Augusto. Ele diz que ali é uma propriedade privada e que se ele não quiser que aconteça o mesmo que aconteceu com a cobra, é melhor sair dali. Augusto diz a Carlos que se por causa da atitude dele ele perder sua colheita, uma vida não será suficiente para ele saldar aquela dívida. Depois de Roberta ter feito de tudo para que Matias visse Jerônimo com Renata, Gonçalo fica muito decepcionado com a filha a quem tanto ama e triste ao ver que seu filho foi traído. Renata diz ao pai que nunca quis magoá-lo. Josefina diz que Renata fez o mesmo de sempre e ficou jogando charme para Jerônimo, mesmo sabendo que ele era amigo de Matias. Roberta diz que a melhor habilidade de Renata é mentir. Renata, chorando, tenta se explicar para Gonçalo e Matias, mas eles estão decepcionados. Ela diz que o que menos queria era fazer mal a eles, mas o que tem com Jerônimo é mais forte que ela. Matias diz a Renata que não acredita que possa perdoá-la e que maldita seja a hora que voltou do exterior e se apaixonou por ela. Josefina diz a Renata que Gonçalo deu carinho e amor para ela, e é assim que ela agradece, machucando seu filho. Ela aproveita a oportunidade para expulsar Renata da mansão. Carlos avisa Jerônimo que Augusto já se acha o dono da fazenda e que tiveram uma discussão, pois ele queria podar os vinhedos. Jerônimo pede que o amigo faça o que achar melhor, mas que apresse o quanto antes a venda da propriedade. Renata diz a Gonçalo que o agradece, mas que acredita que sua presença não é boa para ninguém naquela casa. Roberta diz que pelo menos nisso ela está sendo sensata. Gonçalo se preocupa para onde Renata irá, mas ela pede que ele não pense nisso. Renata pede perdão novamente a Gonçalo por ter machucado Matias e que não era sua intenção. Josefina diz que não há nada que possa justificar o que ela fez e que se não fosse a intenção dela, não teria se jogado nos braços de Jerônimo. Renata enfrenta Josefina e diz que não é esse horror de mulher que ela quer que ela se sinta. Josefina pede perdão a Gonçalo pelo mal que causou a ele e a Matias. Augusto diz a Ezequiel que ele deve fazer Alzira entender de uma vez por todas que ele é o patrão dela. Ele diz que vai subornar as pessoas do cartório da cidade para acelerar os trâmites da venda da fazenda. Augusto diz a Ezequiel que seria muito bom se o tal do Carlos sofresse um acidente, para assim perder a pose, e manda ele fazer algo. Gonçalo consola Matias depois da desilusão amorosa que sofreu. Josefina manda Soto seguir vigiando Regina e se ela irá se aproximar de seu marido. Roberta vai ao quarto de Renata e ri por ela estar chorando. Renata diz a Roberta que ela levou Matias ao apartamento sem se importar como ele ficaria. Roberta diz que se levou ele até lá foi para não ter dúvidas da traição dela. Ela tenta fazer Renata ficar contra Jerônimo, dizendo que ele tentou se aproveitar dela no apartamento. Roberta diz que como ele não conseguiu com ela, irá tentar com a irmã e que os dois são iguais. A peste mal amada diz: apodreça no inferno, Renata, porque é isso que você merece, sua maldita. Por telefone, Renata pede permissão para Adriana para ficar alguns dias na casa dela. Adriana diz que sim e Renata afirma que depois contará tudo para ela. Ela agradece o apoio da amiga. Jerônimo liga para Renata e pergunta como ela está. Renata diz que está em casa e ele diz que eles deveriam ter enfrentado aquilo juntos. Renata diz a Josefina que já vai embora e que ficará alguns dias na casa de Adriana. Josefina diz que finalmente ela deu a última cartada, que não deixa dúvidas da reputação dela. Renata diz que ela sempre colocou sua reputação em dúvida, mas que agora sabe o porquê. Ela diz que ela lembra a traição de seu pai e que por isso ela não pode amá-la e nem entendê-la. Josefina diz que ela tem razão, que com isso que ela acaba de dizer, confirma que ela puxou aquele mau caráter do pai dela. A galinha assassina, porcaria de mulher, diz: eu não só me envergonho de você, como também de ser sua mãe. Algumas esquinas longe da mansão Monterrúbio, Renata se encontra com Jerônimo e pergunta se ele está brincando com ela como fez com a Roberta. Ela diz que Roberta disse que foi ao apartamento dele e que ele tentou passar da conta com ela. Jerônimo diz que Roberta foi em seu apartamento. Quase rolou algo, mas não houve nada. Renata confia em Jerônimo. Os dois se beijam e se abraçam. Mais tarde, Renata conta a Adriana tudo o que aconteceu e que perdeu tudo por causa do amor que sente por Jerônimo. Jerônimo diz a Regina que apesar de tudo ama Renata. Regina diz que ele aceitar seus sentimentos era o melhor que ele poderia fazer.
Jerônimo diz que Renata foi algo imprevisível em sua vida, e Regina diz que o amor é assim. Jerônimo continua vivendo uma situação conflituosa. Ele está convencido que ama Renata, mas quando pensa em Rafael, a odeia. Depois dos últimos acontecimentos, Josefina já não quer que Roberta faça o aborto e insiste para que faça Matias acreditar que é o pai do filho que espera. Ela diz que se Roberta conseguir conquistar Matias, eles darão um neto a Gonçalo e o futuro delas estará garantido e Regina já não poderá interferir em suas vidas. Josefina convence Roberta a se aproveitar de uma bebedeira de Matias para levá-lo para a cama e ela se encarregará que Gonçalo os veja numa situação comprometedora. Adriana convida Renata a viver com ela e a mãe. Roberta diz a Josefina que ela quer acertar 2 pássaros com um tiro, pois se ela ficar com Matias, o casamento dela e de Gonçalo estaria salvo. Josefina diz que é isso mesmo, e que se a filha der um neto para Gonçalo, ele só terá olhos para eles e para ela. Roberta diz à mãe que está grávida de 2 meses, mas Josefina planeja simular um parto prematuro. Na empresa, Renata se demite da vice-presidência. Gonçalo não quer concordar com isso e diz que a filha está se precipitando. Renata pede que o pai não se preocupe e que ela ficará bem.